Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Lula emite nota oficial igualando os terroristas do Hamas a Israel. É isso mesmo, veja o vídeo. Imagina que você está na sua casa com a sua esposa e seus filhos e um grupo de criminosos entram, ateiam fogo na sua esposa enquanto ela está viva, estupram seus filhos e depois degolam, cortam a cabeça deles fora. E você reage, obviamente, e ao reagir você é agressivo contra esses criminosos. De repente chega a polícia e condena os dois. O juiz condena os dois e fala que os dois são responsáveis pela violência e pelo sangue derramado. Eu sei, é um absurdo, mas é exatamente isso que o presidente do Brasil fez ao emitir uma nota há poucos minutos sobre os ataques terroristas contra os judeus em Israel. É uma situação tão vergonhosa, tão vexatória para o nosso país, porque até os ditadores como Gabriel Boric, o Gustavo Petros, até o ditador do Canadá, que é o Justin Trudeau, até eles estão condenando o que o Hamas está fazendo. E eu estou falando de pessoas assim, esquerdistas ao extremo. Até eles não se sentiram confortável mais em apoiar o Hamas ou defender, estão condenando o que esse grupo terrorista sanguinário assassino de bebês está fazendo. Mas tem um presidente, que é o presidente do amor, o presidente da democracia, que teve a capacidade de soltar uma nota igualando o Hamas e o Israel. Eu vou mostrar para você a nota que o Lula Paz e Amor acabou de soltar. Apelo do presidente Lula em defesa das crianças palestinas e israelenses. Dá uma olhada. Quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU. Estava lá na ONU e não quis fazer nenhuma movimentação contra o Hamas, tá? Contra o grupo terrorista, a equipe do Brasil da ONU. E a comunidade internacional para que juntos e com urgência lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito do Oriente Médio. Crianças jamais poderiam ser feitas reféns, não importa em que lugar do mundo. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. Ele não fala que o Hamas, mais uma vez, sem mencionar que o Hamas é terrorista, e não fala dos 40 bebês que tiveram suas cabeças arrancadas, ou das pessoas sendo queimadas vivas, ou das mulheres sendo estupradas. Ele não fala nada disso, é impressionante. Só fala de sequestro de crianças. Aí vem a pior parte, ó. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a fase de Gaza. Aqui ele está querendo igualar Hamas, não chamando Hamas de terrorista, ao Estado de Israel que está se defendendo. Ele está fazendo a mesma coisa que ele fez lá na Ucrânia, colocando a Ucrânia como a culpada, que foi um momento de vergonha do Brasil internacionalmente. É preciso que haja o mínimo de humanidade na insanidade da guerra. O Hamas está matando bebês e ele não fala sobre isso. É urgente uma intervenção humanitária internacional. É preciso um cessar-fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas. O Brasil, na presença provisória do Conselho de Segurança da ONU, se juntará às forças para que cesse de imediato e em definitivo o conflito e continuará trabalhando pela promoção de paz em defesa dos direitos humanos. Promoção de paz, mas ele é incapaz de condenar. Até agora, ele não chamou o Hamas de terrorista. Isso porque está saindo dezenas e dezenas de documentos, imagens, vídeos antigos mostrando que ele apoiou o Hamas, estava com Yasser Arafat, que foi um dos fundadores do Hamas, que o PT votou para impedir que o Hamas fosse considerado como um grupo terrorista, que assessores do governo dele estavam fazendo chacota como mulher estuprada. Isso tudo ele não menciona. Esse é o governo do amor, envergonhando o Brasil no mundo inteiro por se colocar de lado do terrorismo e ainda passando pano, tentando igualar o Israel com o Hamas. Gente, não existe no mundo hoje um grupo mais sanguinário, perverso, diabólico. Isso tá mais fácil de provar do que qualquer outra coisa, com as imagens, os relatos, os vídeos de um grupo que arranca a cabeça de criança, gente. Meu Deus, de bebê dormindo. Eles entram nas casas das famílias e torturam, estupram, botam fogo nessas famílias e tudo bem. E a gente viu ontem, no plenário, petistas defendendo o Hamas.
Não tem nada a ver de Palestina. Esse grupo quer aniquilar os judeus, eles não querem um Estado palestino. Nunca quiseram, não estão nem aí para isso. Eles querem aniquilar os judeus. E aí nós temos um governo que tenta igualar Hamas e Israel. Não tem explicação uma coisa dessa. É uma vergonha que eu como brasileiro, jamais achei que ia passar. E olha que nós tivemos a Dilma, gente, que viajou para fora falando em estocar vento e saudar mandioca. Esse é o governo do amor. Caio Coppola também faz análise impecável da guerra contra Israel e comenta a posição vexatória do governo petista. Veja o vídeo. Claro que a posição do governo brasileiro é equivocada. Não basta condenar o terrorismo, há que se condenar os terroristas, identificando-os. Aliás, a falsa equivalência tem prevalecido na política externa brasileira. Assim como no caso do conflito entre Rússia e Ucrânia, em que claramente há um agressor, né, e um Estado agredido, e o Brasil trata-os de forma equânime, também dessa vez fala-se aí entre dois lados que supostamente seriam equivalentes, sendo que de um lado você tem um Estado democrático e do outro você tem uma organização terrorista. É claro que, e aqui eu estou lendo manchetes da imprensa nacional, aqui especialmente a Gazeta do Povo, aspas, considerada organização terrorista, Hamas parabenizou Lula por eleição em 2022. Na época, Bazin Naim, membro do burô político do Hamas, chamou Lula de lutador pela liberdade e considerou a sua eleição uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo, particularmente o povo palestino, pois ele é conhecido por seu forte e contínuo apoio aos palestinos em todos os fóruns internacionais. Que orgulho para a nação brasileira ter seu presidente elogiado por um líder de organização terrorista que ataca um aliado do Brasil, como fez agora. Mas não é só isso. A gente tem que olhar essas questões do ponto de vista político. Por que o governo brasileiro se recusa a nomear o Hamas e condenar o Hamas? Será por causa do apoio do Irã? O Irã que recentemente foi convidado a entrar nos BRICS? O Irã, o país contra o qual o governo brasileiro, à época, tanto quanto Lula como Dilma Rousseff, se recusou a escrever uma carta condenando o apedrejamento de mulheres? O que será que está por trás desse silêncio da esquerda brasileira? Para quem tiver dúvida, leio aqui uma manchete do Globo de maio de 2011. A ativista iraniana Mina Hadi se reúne com ministros em Brasília. Não foi recebida pela presidência da República. Vejam o que ela disse. Acho que esse governo não aceita isso, o apedrejamento de mulheres. Há uma diferença, na minha opinião, entre os dois governos. A presidente Dilma, pelo menos, já disse que o apedrejamento é uma barbárie. E isso é muito importante e difere do posicionamento do presidente Lula, declarou, referindo-se ao fato de Dilma ter condenado o apedrejamento durante uma entrevista para o jornal Washington Post, certo? Em julho de 2010, ao ser perguntado sobre a condenação ao apedrejamento, Lula disse que não interferiria no assunto de outro país, aspas, por o atual presidente da República. É preciso ter cuidado, porque as pessoas têm leis, as pessoas têm regras. Se começarem a desobedecer as leis delas para atender ao pedido dos presidentes, vira uma avacalhação. Portanto, Lula tem um histórico de condescendência com governos violentos, que estão alinhados ao Irã, e não espanta, para quem conhece um pouco da nossa história recente, essa posição aí, no mínimo, questionável, de não fazer uma defesa pública da democracia israelense e não fazer um endosso ao combate ao grupo terrorista Hamas. Agora, Caio, na ONU, o Brasil vai conseguir uma posição de destaque nessa mediação? O mais difícil na história toda, Leandro, aqui, é muito difícil você dialogar com alguém que não aceita a sua existência. A história da solução de dois estados, que é advogada por 10 em cada 10 pessoas, certo? Essa solução, ela já foi proposta infinitas vezes. Desculpa aborrecer aqui o nosso espectador com um breve histórico, mas é importante falar isso. Olha, Império Otomano, derrotado na Primeira Guerra Mundial, vem a Inglaterra, assume aqueles territórios, certo? 1936 tem a primeira revolta árabe, certo? Dos árabes contra os seus vizinhos judeus e também contra os ingleses. É formada uma comissão
a Peel Commission, que chega a essa mesma conclusão, isso em 1976. Falaram o seguinte, olha, precisa ter 2 estados aqui. Na época, foi proposta uma partilha em que 80% do território em disputa ficava com palestinos, 20% com judeus. Judeus aceitaram, palestinos não. 1947, os ingleses consultam a ONU. De novo, chega-se a essa mesma conclusão. Judeus aceitam e árabes não. A Jordânia, Egito, Líbano, Síria e Iraque atacam Israel. Inclusive, eu já vi as marcas dessa guerra nas paredes de Jerusalém. 1967, todo mundo conhece a famosa Guerra dos 6 Dias. Egito, Síria, Jordânia tentam destruir Israel. E aqui começa a ocupação da faixa de Gaza e da Cisjordânia, como uma proteção, uma área de proteção contra ataques futuros. Nesse mesmo ano, a Liga Árabe se encontra no Sudão e fala os famosos 3 nãos, que é o quê? Não à paz com Israel, não ao reconhecimento internacional a Israel, não às negociações a Israel. Não à toa, até o mandato de Donald Trump nos Estados Unidos, só 2 das mais de 20 nações árabes reconheciam o Estado de Israel. Essa é a gravidade da situação. Em 2000, em Camp David, também, uma negociação muito famosa, certo? Vai o premier israelense junto com o líder da autoridade palestina, se não me engano era o Yasser Arafat, é isso mesmo, e a proposta era o seguinte, 100% da faixa de Gaza para os palestinos, 94% da Cisjordânia e Jerusalém do Leste como capital do Estado palestino. Adivinha o que aconteceu? Israel aceita e a autoridade palestina recusa. Frase do presidente americano Bill Clinton, aspas, Yasser Arafat esteve aqui por 14 dias e tudo que ele disse foi não. Sabe qual foi a resposta dos palestinos, Leandro? Ataques suicidas em massa, vitimando mais de 1.000 israelenses. Em 2008, houve uma nova tratativa com uma proposta similar e com ainda mais território para os palestinos. Mais uma vez, os israelenses aceitam e a autoridade palestina não. São 5 rejeições de uma solução de duplo Estado. E vocês sabem por quê? Porque o problema da Palestina não são os territórios ocupados por Israel. O problema desses fanáticos, desses terroristas, é que eles não aceitam a existência de Israel. E por isso que é absurdo ver o presidente da República do Brasil se recusando a chamar as coisas pelo que elas são. E só para constar, Israel deixou a faixa de Gaza unilateralmente em 2005. O que fizeram as autoridades palestinas? Ao invés de fazer aquele território prosperar, não, transformaram aquilo numa trincheira de guerra, num ponto base do terrorismo internacional, do qual foi lançado, inclusive, com o apoio de países com os quais o Brasil, infelizmente, está se aliando, e aqui eu me refiro especificamente ao Irã, com o apoio disso para fazer atos covardes como o que a gente viu agora. Então, assim, a solução de 2 estados, ela é defendida por qualquer pessoa sensata, menos pelos terroristas responsáveis por esses ataques. Já outra notícia na tela. Netanyahu forma governo de emergência com líder da oposição. Netanyahu fará parte de um governo de emergência ao lado do ex-ministro da Defesa, Benny Gantz. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quarta-feira a formação de um governo de emergência junto com Benny Gantz, um dos líderes da oposição e ex-ministro da Defesa e ex-chefe do Estado-Maior do Exército Israelense, para enfrentar a guerra com as milícias palestinas em Gaza. Ambos concordaram com o estabelecimento de um governo de emergência e de um gabinete de gestão da guerra, informou o comunicado conjunto assinado por ambos os líderes. Já outra notícia na tela. PL quer cassação de Lindenberg por chamar Zambelli de terrorista. Parlamentares protagonizaram uma cena lamentável no plenário da Câmara. O PL vai enviar ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados representação pedindo a cassação de Lindenberg Farias, que chamou Carla Zambelli de terrorista. Os congressistas trocaram acusações e precisaram ser separados por colegas enquanto se ofendiam no plenário da Câmara nesta segunda-feira. A briga começou após parlamentares apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro chamarem o Hamas de terrorista. Já outra notícia na tela. Advogado de Bolsonaro aponta falta de ampla defesa no processo do TSE. É isso mesmo. O advogado de Jair Bolsonaro e ex-ministro do TSE, Tarcísio Vieira, criticou o que ele classificou como um rito anômalo adotado pelo TSE no julgamento envolvendo o ex-presidente, iniciado na terça-feira.
o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento após manifestação da PGR com previsão de retomada para esta quarta-feira. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonetti Branco, apresentou nesta terça-feira parecer contrário à procedência de 3 ações que pedem a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE. Na sessão, Gonetti Branco disse que não encontrou o indispensável conjunto de requisitos para se infringir a pena da inelegibilidade. O parecer foi apresentado logo depois das sustentações orais da defesa e das acusações na Corte Eleitoral. O TSE analisa de forma conjunta 3 ações que pedem a inelegibilidade do ex-presidente por abuso de poder político nas eleições de 2022. O presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, suspendeu nesta terça-feira o julgamento. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.